Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, já curtiu a live? Curte a live, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook a live, porque nós temos muitas informações hoje muito importantes, tá bom? O STF já marcou o julgamento das emendas secretas que eu tinha falado ontem, viu? Para quarta-feira da semana que vem. E eu vou trazer o resultado para você assim que tiver o julgamento, tá ok? Pois bem, hoje eu vou falar sobre um assunto interessante. Bolsonaro pode ser preso muito antes do que a gente imagina ou imaginava, bem como um filho dele. Além disso, Carla Zambelli e Silas Malafaia também estão andando na mesma toada para ser presos a qualquer momento. E vou te explicar tudo isso dentro de um contexto muito importante, porque tem um fulcro social por trás de toda essa dinâmica, especialmente em relação ao presidente Bolsonaro, que, embora não pareça, ele é o presidente até o dia 31 de dezembro agora de 2022. Pois bem, o Tribunal de Contas da União já fez um relatório em que está previsto ali, comprovado ali, a possível compra de votos usando o Auxílio Brasil por parte do governo Bolsonaro. A partir do abuso do poder econômico em que Bolsonaro usou da máquina pública pelo expediente e instrumento do Auxílio Brasil para conseguir apoio e voto, notadamente das pessoas mais vulneráveis e pobres desse país. O que aconteceu? O Tribunal de Contas verificou que preste atenção nisso, mais de 3,5 milhões de pessoas receberam o Auxílio Brasil, pelo que tudo indica, de forma ilegal. Como assim, Andréia? A partir de agosto, o governo federal abriu, expandiu, soltou a boiada e passou a pagar o Auxílio Brasil para milhões de pessoas sem a verificação de todos os requisitos do Auxílio Brasil, especialmente o requisito da composição familiar. Por quê? O Auxílio Brasil, nas suas regras, diz ali que quem tem a preferência do recebimento são as mulheres. E as mulheres, mães que têm filhos, essas têm a preferência de receber o Auxílio Brasil. E dentro desses 3,5 milhões de pessoas que, pelo que tudo indica, receberam de forma ilegal, são pessoas que moram sozinhas, que não compõem uma família social, pluripessoal, e sim unipessoal. Só que a situação é um pouco mais grave do que isso, porque o Tribunal de Contas deixa ali que o que aconteceu em muitos casos, na verdade, não era nem famílias unipessoais, era mais de um integrante da mesma família recebendo, já que o governo abriu a porteira. Tudo para satisfação das pessoas, mesmo sem o preenchimento dos requisitos, para que houvesse então aquela troca de favores. Eu te dou auxílio, você me dá o seu voto. E o que é mais grave dentro desse contexto é que quando uma pessoa recebe o auxílio de forma contra a lei, isso significa dizer que outra pessoa que estabelece os requisitos está sem o Auxílio Brasil. Por quê? Porque um está recebendo no seu lugar aquela que não deveria. E isso é dinheiro público. Logo, o dinheiro público, em regra, ele é vinculado. Ele tem que ser gasto estrito sensu e estrito ambiente ali, cumpridas as regras. Caso contrário, não pode. Então, existe essa suspeita de compra de votos por abuso do poder econômico, abuso do poder do próprio Estado, no caso a União, para a compra de votos a partir do Auxílio Brasil. E a grande situação é que, diante desse contexto, o governo, a partir do orçamento, o orçamento de Bolsonaro fez o orçamento para 2023, certo? Certo. Nesse orçamento já será cancelado milhões de pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil dentro desse ambiente que eu disse para vocês que não
preenche os requisitos, ou seja, antes das eleições, até dezembro, poderia ser pago. Entende a sacada? A partir de janeiro não. Por quê? Porque aí o governo já detectou o erro. Mas isso já previsto anteriormente no orçamento realizado por Bolsonaro. Viu a maracutaia? Aí diante disso, Lula foi perguntado sobre isso. Se realmente o governo Lula vai ter que cancelar milhões de beneficiários que recebem o Auxílio Brasil. Veja o que Lula respondeu. Veja aí. Milhões de novos beneficiários para o Auxílio Brasil. Na época da eleição, o governo atual já marcou de cancelar esses benefícios dos meses de janeiro e fevereiro, ou de uma bomba retardada, deixando para o seu governo o cancelamento de auxílios. Isso é uma armadilha? Olha, se tiver uma bomba armada, nós somos especialistas em desarmar bomba. Nós não vamos deixar a bomba explodir. Porque tudo aquilo que foi determinado ao povo mais humilde, mais pobre, todas aquelas pessoas que necessitam efetivamente, que se receberam, porque uma coisa que nós vamos ter é com cadastro. Ou seja, é importante que o Estado cuide das pessoas mais pobres, é importante que o Estado faça política social, faça transferência, sabe, de renda como Bolsa Família, mas é importante que a gente atenda efetivamente quem necessita. Eu vi esses dias na televisão que o cidadão que ofendeu o Gilberto Gil no Catar, ele é dono de um grupo de pizza, mora em Miami e recebia o salário, o Auxílio Brasil. Nós já vimos outra vez que aquele fazendeiro que ameaçou uma moça que disse que ia votar no Lula, de que ela não ia mais receber cesta básica, também era fazendeiro e também recebia o Auxílio Brasil. Essa gente não vai receber. Essa gente pode receber processo, essa gente pode receber punição, mas as pessoas que necessitam podem ficar tranquilos que nós saberemos desarmar todas as bombas armadas. Nós estamos ainda fazendo um levantamento. Tem muita coisa. Há muita tentativa de esvaziar o BNDES, há muita tentativa de esvaziar a Petrobras, de esvaziar a Caixa Econômica, de esvaziar o Banco do Brasil. Há uma série de tentativas de não deixar nada para nós. Então, nós não temos o direito de ficarmos nervosos, ficarmos irritados. Nós acabamos de ganhar uma eleição contra toda a máquina e o aparelho do Estado. Nós precisamos, com muito jeito, começar a governar esse país fazendo as coisas que nós temos que fazer. Então, Lula vai ter que resolver esse problema e descascar esse abacaxi. Mas não é só esse, né? Serão muitos e muitos problemas que cairão no colo de Lula a partir da má gestão e do desgoverno de Bolsonaro. Quiçá os atos de corrupção que de fato e de verdade ocorreram e que virão à baila e serão revelados, e que haja as devidas responsabilizações, cadeias e prisões para quem deve. Inclusive, André Janones, que é foi um dos coordenadores da campanha de Lula e deputado federal, soltou esse tweet aí. Dá uma olhadinha. Não posso falar muita coisa, apenas uma garantia: Bolsonaro e um dos seus filhos serão presos antes do que vocês imaginam. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então que a justiça venha. E dentro desse contexto, estão dizendo que Bolsonaro está com depressão, Bolsonaro está muito triste, Bolsonaro está abatido. A gente até poderia dizer, né, não sou psiquiatra, e daí? Assim como ele disse, né, não sou coveiro, e daí? Diante de milhares de mortes em relação ao Covid. Quantas mortes o senhor acha? Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Só que nós não vamos falar isso, nós não vamos rebaixar ao nível do presidente Bolsonaro, mas nós vamos relembrá-lo que ele não tem motivos para estar triste. Mas nós vamos dizer, não vai ter golpe, não vai, perdeu as eleições, perdeu, não vai ter cargo mais político, se Deus quiser, porque vai se tornar inelegível quando for condenado por alguma ação penal, que vai se tornar inelegível. Mas olha só que notícia boa. Recebeu mais uma aposentadoria de R$30 mil. Ontem, Arthur Lira
concedeu a aposentadoria para Bolsonaro pelos 28 anos de deputado federal ali, mais a presidência, vai receber R$30 mil de aposentadoria, mais 12 mil que ele já tinha enquanto militar. Então ele tem uma aposentadoria de R$42 mil, tem acesso a mais de 107 imóveis, mansões, sítios, apartamentos, enfim, uma série de situações, tem acesso a plano de saúde, tem acesso a médico, tem acesso a hospital, tem acesso a casa, comida, roupa lavada, cama, mesa e banho. Enquanto a maioria do povo brasileiro mal vive com 200, 300, 400 reais, 500 reais que seja, por mês. Então, se alguém tem que estar deprimido e triste, não é Vossa Excelência Bolsonaro, é o povo que está sofrendo, principalmente com essa baderna toda que está sendo causada. Então, não somos psiquiatra. E daí, não. Que isso? Imagina, não é verdade? Bolsonaro está muito bem, obrigado. R$42 mil por mês e todos os privilégios e mordomias que ainda vai levar alguns, como ter direito a seguranças e a uma série de situações por ter sido ex-presidente da República. Lascado e deprimido deve estar o povo brasileiro com essa bagunça e essa baderna e o rombo que ficará nos cofres públicos entregues por Bolsonaro. Bom, dentro desse contexto, Silas Malafaia, parece mais um mala, né? E a Zambelli, parece uma terrorista, foram denunciados ali, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que inclua esses dois malas, esses dois deputados, ali, junto com a investigação das milícias digitais, que propagam fake news através da incitação do ódio, da violência e da incitação a atos contra a democracia, a partir de falas antidemocráticas. Carla Zambelli, por exemplo, fez um vídeo essa semana incitando os generais para que não aceitassem a decisão das urnas e que não aceitassem a eleição de Lula. Silas Malafaia já fez outro vídeo incitando o próprio Bolsonaro para que ele não aceitasse os resultados da urna e fosse notadamente contra quem? Xandão, o STF. Diante desse contexto, eles foram denunciados, tá, pelo partido político PSOL, e o ministro Alexandre de Moraes, então, ordenou para que o Procurador-Geral da República se manifeste para saber se ele opina pela inserção desses dois indivíduos na investigação das milícias digitais, o que poderá desembocar em crimes contra o Estado Democrático de Direito, que tem pena de 8 a 12 anos, pena de reclusão, é um crime grave e, consequentemente, poderá ter como um dos efeitos, né, da pena é a cassação do mandato e a inelegibilidade por 8 anos em que a pessoa não pode concorrer a nenhum tipo de cargo público ou político. Mas antes de tudo isso, pode ocorrer o impeachment ou a responsabilização pelo próprio Congresso Nacional a partir do crime de responsabilidade, independentemente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma corte judicial em que haverá um processo judicial, mas pode ocorrer um processo político, tá? De impeachment, de impedimento desses extremistas, coisa que, escute o que eu vou falar para você, talvez não nesse primeiro semestre de 2023, mas a partir do segundo semestre de 2023, se esses deputados extremistas, bélicos, não abaixar a bola, não saber o seu lugar nesse novo governo, pode ter certeza que vai ter muito processo de impedimento de deputado federal e de senador por atos contra a democracia. E o processo político de impeachment, ele é muito mais rápido, muito mais célere, tá? E acontece rápido. E pode ter as consequências aí de perda do mandato, tá? E uma série de situações. O processo judicial, ele é mais demorado no STF, ele é mais demorado. Mas o político pode ocorrer, eu acredito que a partir do segundo semestre do ano que vem, haverá algumas situações nesse sentido, se esses políticos extremistas de extrema direita não, baixar a bola. Porque golpe não vai ter nada disso. Então é isso, meu querido. Deixe o seu comentário. Cadeia neles.
é o meu comentário. Eu escreveria isso no comentário. Cadeia neles, que a justiça seja feita. Chega, basta. Esse seria o meu comentário aqui no meu próprio vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. A gente tem que ter esse movimento de luta e de resistência pela democracia e pelo respeito mínimo à nossa inteligência. Porque muitos nos tratam como se a nossa capacidade cognitiva fosse absolutamente limitada. E não é o caso. E o fato de compartilhar um vídeo como esse já é um ato de resistência e de dizer, ops, para, chega, deixa de bobagem. Então compartilha, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é assim, sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade, tá bom? Um grande abraço, beijo no seu coração todos os dias, se Deus assim permitir, estou aqui na hora do almoço junto com vocês. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.